Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui em nosso canal, nós sempre respondemos questionamentos bíblicos, teológicos, dúvidas que as pessoas enviam para nós, de assuntos que envolvem de alguma forma a fé, a religião, a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje nós vamos responder uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, uma pessoa que acompanha o nosso canal. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta. O meu Instagram está aparecendo aí embaixo, você pode mandar um vídeo na horizontal, um vídeo curto com a sua pergunta, e eu vou colocar você aqui no canal e vou responder o seu questionamento, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Olá, boa tarde. Meu nome é Henrique, tenho 15 anos de idade e congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pontalina, Goiás. Pastor Eliezer, como muita gente sabe, amigos meus, que eu gosto de discutir sobre a Bíblia, ter conversas, estudos e pregar o Evangelho. Uma vez eu estava tendo uma conversa com um amigo meu chamado Gutenberg, ele congrega na Igreja Assembleia de Deus Madureira, e ele me mostrou um versículo que me deixou bastante confuso, que é Mateus 10:28. Nós, adventistas, acreditamos que nós não temos uma alma, mas de acordo com Gênesis, nós somos uma alma, né? Nós somos uma alma. Nosso corpo é a alma. E não temos uma alma que habita dentro do nosso corpo. É um fantasminha, né? Mas ele mostrou um texto para mim que me deixou bem confuso, que é Mateus 10:28. Eu vou ler agora. Não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto o corpo como a alma no inferno. É bem confuso para mim esse texto, porque parece, dá a entender, lendo só essa parte, que esse texto faz uma separação entre alma e corpo, né? Da ideia de que são coisas distintas, separadas. Então eu queria que você me explicasse esse texto, né? E eu sou adventista há 2 anos e nunca consegui responder essa pergunta. Fala sério, pastor? Obrigado, Henrique, por sua pergunta. Que pergunta interessante. Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 e o verso 28, que diz assim: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só que coisa interessante. Essa é uma pergunta que deixou você um pouco confuso, e esse é um texto que é muito utilizado pelos nossos irmãos evangélicos em geral para mostrar que a alma ela é imortal. O que eu acho bastante curioso é que algumas pessoas elas não se dão conta que o próprio verso que elas estão apresentando ou volta-se contra o próprio argumento que ela está utilizando, ou simplesmente não diz nada daquilo que ela está apresentando ali. E é exatamente o que vamos ver. Na realidade, nesta passagem acontecem as duas coisas. Por quê? O texto não está querendo dizer o que o mundo evangélico em geral aponta como sendo a alma imortal, né? Esse texto aqui prova que a alma é imortal. O texto não está falando sobre isso. E, na verdade, o texto volta-se contra o próprio argumento de quem quer dizer que a alma é imortal. Porque a segunda parte do verso é a parte que geralmente não é citada, é a parte que eles preferem não citar, mas que, de fato, coloca em xeque o argumento, não é? O argumento da imortalidade da alma, porque o texto diz assim, olha, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aí o indivíduo já conclui, tá vendo? A alma é imortal. O texto não disse isso, o texto não disse que a alma é imortal, que a alma não morre. Mas o texto continua dizendo, temei aquele que pode fazer morrer, fazer perecer corpo e alma. Quer dizer, então a alma não é imortal, ora. Então, se essa visão de que a alma vai ficar no céu ou vai ficar queimando eternamente, ela se desvanece, essa visão ela desaparece diante da segunda parte do verso. Percebe? O texto claramente mostra que a alma perece. Então você deve temer aquele que faz perecer corpo e alma. Ué, e a alma vai perecer? Se ela fosse imortal, não deveria perecer? Mas como que essa alma pode morrer? Então, percebe que o texto não está tentando mostrar a imortalidade da alma? Eu quero recomendar para vocês esse material aqui, o Comentário Bíblico Adventista,
é um material rico, fantástico. Eu sempre utilizo aqui no meu canal, respondendo as perguntas diversas que nos são feitas. E eu gostaria de ler o que diz aqui o comentário bíblico adventista, no capítulo 10 e o verso 28. Os que matam, né? Aqueles que matam o corpo são os perseguidores mencionados nos versos 18, 25 e 36. Vamos ler? Versos 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. Verso 25. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Não é? E o verso 36, que diz, e assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Então aqui o texto está dizendo que aqueles que matam são os perseguidores, e somente Deus pode destruir tanto a alma como o corpo. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, a segunda parte do verso está mostrando que nós devemos temer não é aquela pessoa que pode fazer perecer apenas o corpo, mas não a alma, e o texto, repito, não está falando de uma alma que é imortal, mas que nós devemos temer aquele que pode fazer perecer, morrer, acabar, destruir a alma e corpo junto. Agora vamos fazer uma análise da palavra alma, que está também aqui no comentário bíblico. A palavra alma no grego é psche, e esta palavra ela tem múltiplos significados. Não é? Ela pode significar fôlego, vida ou até mesmo alma. Não é? A psche, daí vem a psique, que tem que ver com o aspecto psíquico, está muito relacionado à minha mente, aquilo que eu penso, enfim. Ela é traduzida 42 vezes no Novo Testamento como vida ou vidas. A palavra é traduzida 51 vezes como alma ou almas. E a palavra é traduzida em alguns momentos, em alguns casos, como pessoa ou pessoas. Em outros é traduzida como algo equivalente. Não é? Às vezes refere-se às emoções, aos apetites naturais, à mente ou ao coração. Então, não há nada na palavra psique, mesmo remotamente, que indique uma entidade consciente capaz de sobreviver à morte do corpo e, portanto, imortal. Porque o texto, de fato, mostra que essa psique, essa mente ou esse aspecto que eu não posso pegar, porque nós não estamos aqui a defender que o ser humano ele é apenas carne. Nós entendemos que o ser humano ele tem pelo menos 3 dimensões, o aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Sendo assim, nós entendemos que quando o ser humano morre, perece o físico, ali acaba, ele morreu, o físico vai definhar, perece a psique, a sua mente, né? Perece os seus pensamentos, as suas emoções, e naturalmente que uma pessoa que está morta ela não vai exercer a sua espiritualidade. Então o indivíduo volta ao pó da terra. É por isso que este termo psique, que é traduzido por fôlego, por vida, por alma, ele é entendido desta forma, como nós adventistas explicamos, de que nós somos uma alma, porque eu não tenho como dissociar aquilo que eu penso, as minhas emoções, do meu corpo, não dá para separar. O problema não é esta compreensão correta, coerente, de que nós somos seres holísticos, né? E que há uma combinação perfeita entre físico, mental e espiritual. Nós entendemos essas dimensões. E por isso não tem nenhum problema eu dizer que o ser humano é uma alma. Ou seja, o ser humano ele é um ser pensante, ele é um ser que exerce a sua espiritualidade, exerce os seus pensamentos. Nós entendemos isso. O problema é querer traduzir psique como uma entidade à parte disto que eu apresentei aqui como sendo o ser humano. O que é o ser humano? Esse aspecto físico, mental e espiritual. Mas a pessoa entende que a psique, a alma, como muitas vezes alguns entendem, seria uma espécie de Gasparzinho. É uma entidade à parte que está dentro do seu corpo e na hora que você morre ela sai.
Aí as teorias são diversas. No espiritualismo, essa alma, essa psique vai reencarnar no mundo evangélico ou católico, ele vai para o inferno ou vai para o céu, e os irmãos católicos acreditam que pode ir também até para o purgatório. Quer dizer, existe uma entidade pensante que sai do seu corpo, que não é material. Nós entendemos que nós temos algo não palpável, mas não é um Gasparzinho, são os nossos pensamentos. Você não pega no pensamento. Não tem como você pegar o pensamento e colocar dentro de uma caixinha e dizer, aliás, tem essa caixinha aqui dentro, né? O cérebro aqui dentro, que guarda os nossos pensamentos, as nossas lembranças, as nossas emoções. Mas quando nós perecemos, a alma, a psique, tudo o que o texto de Mateus está dizendo é que vai perecer isso aqui, o aspecto carnal, e esse outro aspecto, esta outra dimensão que nós temos também vai perecer. Mas não é uma dimensão à parte do corpo que sai e que permanece viva. Só terminando a leitura, não há nada na palavra psique, mesmo remotamente, que indique uma entidade consciente capaz de sobreviver à morte do corpo e, portanto, imortal. Em nenhum dos casos de seu emprego na Bíblia, psique se refere a uma entidade consciente capaz de existir de forma separada do corpo. A Bíblia não fala nada de uma alma consciente e viva que supostamente sobrevive ao corpo. Entendeu? Então, a visão bíblica que nós temos acerca deste assunto é que o ser humano, ele vem do pó da terra, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. No hebraico aí, nefesh hayah, alma viva, não é? Um ser que pensa, um ser que tem emoções, um ser que reflete, um ser que raciocina. Tudo isso, naturalmente, quando o indivíduo morre, vai perecer esse aspecto físico e vai perecer esse aspecto pensante do ser humano também. Agora, dizer que psique é uma entidade à parte que sobrevive fora do corpo, como se fosse um Gasparzinho, um fantasma, ou qualquer que seja o pensamento que alguém tenha, é completamente antibíblico. Nós não temos isso na palavra de Deus, não temos um suporte para esse tipo de pensamento e, portanto, não podemos aceitar. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo. Um grande abraço e que Deus abençoe até o nosso próximo vídeo.